Essa próxima atividade é a aventuras sociais. Aqui a gente já vai trabalhar um pouquinho a questão do comportamento. Então, após trabalhar, né, essa questão que envolve a psicoeducação das emoções, sobre os sentimentos, a gente vai trabalhar agora a questão que envolve a assertividade. Então, o que a gente tenta proporcionar com essa atividade é a prática correta e identificação correta de comportamentos assertivos, passivos e agressivos. É uma atividade feita pensando especialmente nos adolescentes, mas com as crianças menores, vocês vão poder utilizar. Só tem duas cartinhas aqui no jogo que vão ter que ser retiradas, que é uma cartinha que vai falar sobre o tema festa e outra que vai envolver o tema namoro. O resto das cartinhas é tranquilo para as outras crianças poderem responder, tá? Então, o que o participante ele vai ter que fazer? Então, é um jogo que pode ser jogado tanto individual quanto em grupo, tá? O objetivo dele é sair dessa caverna e para que ele consiga sair dessa caverna, ele tem que coletar alguns requisitos importantes. Então, ele vai ter que coletar um item do requisito luminosidade, um item do requisito defesa, um item do requisito fuga, outro do direção e outro do sobrevivência. Como é que vocês sabem disso? Aqui nas cartinhas, as cartinhas envolvendo as situações, elas têm aqui, né, a descrição de cada um desses requisitos, tá? E qual é o item que ela vai responder. Então, tem mais de um item dentro dessa categoria sobrevivência, por exemplo. Então, aqui nas outras cartinhas, vocês estão vendo direção, fuga, luminosidade e defesa, tá? Essa é a parte da frente da carta. Também acompanha aí um manualzinho explicativo sobre como jogar a atividade e as respostas corretas de cada uma das perguntas a serem feitas. Então, o participante ele vai começar rolando os dados e ele vai andar o número que deu na face dos dados. Às vezes pode ter rodada que nada vai acontecer, isso não é um problema. Ele só vai responder as questões quando ele cair em uma dessas casinhas que tem um dos requisitos assinalados. Então, vamos supor aqui que ele caiu aqui nessa primeira casinha, que é o item que representa a fuga. Então, eu vou aqui, né, nas minhas cartas, que eu já vou deixar separado, e vou pegar a carta com o item que tem aqui o requisito fuga e o item é corta. E eu vou ler. Então, aqui o problema. A sua sala de aula tem 50 alunos e o professor fala baixinho. Você tem dificuldades para ouvi-lo e sabe que outros colegas também. O que você faz? A. Você procura o professor depois da aula, explica o problema e pergunta se ele poderia falar mais alto. Opção B. Você continua a se esforçar para ouvir e acaba mudando para uma cadeira na primeira fila, mas nada diz sobre a voz baixa do professor. Ou C. Você grita, fala mais alto. E aí você vai pedir para a criança, depois de explicar para ela o que é um comportamento assertivo, claro, qual é a resposta aqui que representa uma atitude assertiva. E aí ela, obviamente, vai falar que é a letra A, né? Onde eu procuro o professor, eu digo o que eu penso, explico o que eu penso de uma maneira, né, respeitosa com o outro, tá? E aí a gente pode pedir para ele identificar o que seria aqui um exemplo de uma resposta passiva, que no caso seria B, e um exemplo de uma resposta agressiva, que no caso seria a C. E por fim, a gente pode discutir também com ele, aproveitar e já engajar, né, para situações de vida real, o que é que de fato ele faria? Será que ele teria realmente uma postura mais assertiva? Tá? Então, isso que é legal também para poder ir trazendo o contexto real da criança ou do adolescente aí na tarefa, tá bom? E assim o jogo continua, né? Então, ele continua percorrendo o tabuleiro até que ele consiga conquistar cada um desses requisitos. Então, por exemplo, se ele cair novamente na fuga, ele não precisa mais responder. Mas como ele não respondeu ainda e não tem ainda cartas dos outros requisitos, ele terá que responder e terá que conseguir isso. Não basta que ele chegue até a saída, tá? Se ele chegar à saída sem os requisitos, a gente vai ter que voltar no tabuleiro de novo até que ele consiga, né, todos esses requisitos, tá bom? É isso, então, a atividade Aventuras Sociais.